Começa agora o Gospel News. Hoje é terça-feira, dia 9 de junho de 2026. Eu sou Karen Crisóstomo e nós vamos juntos aqui pela Rede Gospel de televisão e também pelo YouTube Rede Gospel TV Oficial com as principais notícias do Brasil e do mundo. Vamos aos destaques de hoje. Pesquisa mostra a liderança de Flávio Bolsonaro contra Lula no segundo turno da eleição. PT publica carta aos evangélicos após Flávio ser ovacionado na Marcha para Jesus. Bombardeios russos deixam 8 mortos na Ucrânia. Sobe para 41 o número de mortos após terremoto nas Filipinas. Operação prende 3 suspeitos de serem infiltrados do PCC no governo de São Paulo. E ainda, as últimas notícias da Copa do Mundo. Essas e outras notícias do Brasil e do mundo, agora no Gospel News. Boa noite. Uma pesquisa do Instituto GERP, publicada na manhã de hoje, mostra o senador e pré-candidato à presidência Flávio Bolsonaro na liderança de um eventual segundo turno contra o presidente Lula na eleição deste ano. O filho do ex-presidente soma 44,7% dos votos, contra 39,1% do petista. A pesquisa desta terça-feira mostra uma guinada de Flávio Bolsonaro contra o petista. Lula apareceu na liderança de diversas pesquisas nas últimas semanas. Algumas pesquisas apontaram uma liderança sólida de Lula em eventual segundo turno, chegando a abrir mais de 5 pontos percentuais em determinados cenários. Mas o Instituto GERP trouxe um cenário diferente. Em um eventual segundo turno, Flávio Bolsonaro venceria o presidente Lula com mais de 44% das intenções de voto. Nesse cenário, o petista somaria menos de 40%. A pesquisa desta terça-feira também mostra uma indefinição. Dos 2.000 entrevistados, 13% disseram não votar em nenhum dos dois. O Instituto GERP testou ainda cenários diferentes entre Lula e outros candidatos da direita. O que chamou a atenção foi a queda da liderança do petista, que ficou abaixo de 5 pontos percentuais. Flávio Bolsonaro, na semana passada, foi ovacionado por milhares de pessoas na Marcha para Jesus em São Paulo. Eu acho que está todo mundo aqui com o coração cheio de Jesus, de alegria, né, sem mágoa, sem ódio. Então acho que transborda. Pessoas manifestam, né, o que elas gostam. E como nós amamos e adoramos o mesmo Deus, eu acho que há essa identificação, essa sintonia. E eu peço a Deus que continue me dando muita sabedoria, muita saúde para sempre corresponder às expectativas, né, do povo de Deus e de todos os brasileiros. Em entrevista à Rede Gospel, Flávio disse que o evento foi um momento importante para os cristãos. Grande emoção de estar aqui, participando dessa marcha e reenergizando, né? Eu acredito muito que o mundo, o Brasil está passando por uma grande guerra espiritual e nada melhor do que estar aqui para recarregar a bateria e orar pelas famílias brasileiras. Às vezes a gente acorda com o coração um pouco apertado, né? E tem que ajoelhar e pedir a Deus para dar aquela força no coração, aquela alegria. E hoje é um dia que está explodindo aqui, né? Eu queria muito que meu pai estivesse com a gente aqui presente, mas vamos lutar por ele. Ontem, o ministro do STF, Cássio Nunes Marques, suspendeu uma pesquisa Atlas Intel que apontou queda do senador nas intenções de voto. Para o ministro, há indícios de indução para a contaminação das respostas, comprometendo a metodologia da pesquisa. Em nota, a empresa afirmou que respeita a decisão do ministro e que está fornecendo informações sobre a metodologia da pesquisa. O Partido dos Trabalhadores publicou uma carta aos evangélicos e afirmou que os governos da legenda sempre tiveram uma postura de respeito e reconhecimento das igrejas evangélicas. Na semana passada, o presidente Lula ligou para Apóstolo Estevão Hernandes, um dos maiores líderes evangélicos do país, e justificou a ausência na Marcha para Jesus. O documento foi construído no 4º Encontro Nacional de Evangélicos do PT, dias após a Marcha para Jesus de São Paulo. No texto, a legenda cita pontos de convergência entre os governos petistas e as igrejas. A estratégia ocorre após o evento de São Paulo mostrar os evangélicos mais próximos a Flávio Bolsonaro.
Pesquisas de intenção de voto mostram que o senador tem a preferência de cristãos em todo o país. A carta do PT cita leis voltadas à garantia do livre exercício dos cultos e à facilitação da criação de igrejas, além do reconhecimento da música gospel como patrimônio cultural e da instituição de datas nacionais ligadas à fé cristã e ao combate à intolerância religiosa. Lula tentou se aproximar da comunidade na última quinta-feira. Ele ligou para o líder da Igreja Renascer em Cristo e presidente internacional da Marcha para Jesus, apóstolo Esteve Hernandes. O petista justificou a ausência no evento. Presidente. Oi, presidente. Bom dia, tudo bem? Tudo bem. Muito obrigado pelo carinho, companheiro Messias. É um grande prazer. O Messias é um grande irmão. E a gente fica muito feliz aqui com a presença dele, viu, presidente? Mas deixa eu te falar, eu estou muito feliz, porque é uma coisa que eu sancionei há tanto tempo atrás. É verdade. O sucesso que está tendo a Marcha por Jesus. É verdade. É uma coisa muito importante. E eu quero que o senhor saiba que eu sou muito grato pela assinatura da lei, que foi um dia muito, muito especial, que nós estávamos lá presentes. Isso está sempre no nosso coração. Obrigado, viu, presidente? Flávio Bolsonaro se mostrou sólido no evento e, durante o trajeto do trio elétrico, se dirigiu à multidão e disse que o país vive uma guerra espiritual e que o mal vai ser expulso do governo neste ano. O governo Lula anunciou a suspensão da primeira vacina do mundo de dose única contra a dengue. 2 mortes foram registradas. O Ministério da Saúde anunciou a suspensão temporária da imunização contra a dengue no país com a vacina desenvolvida pelo Instituto Butantan. Das 501 mil pessoas vacinadas entre janeiro e maio, cerca de 3.700 apresentaram sintomas semelhantes aos da dengue, ou 0,7% do total. Outras 42 tiveram reações mais severas, segundo o Ministério da Saúde. 3 casos graves foram identificados, 2 dos quais resultaram na morte de um homem de 58 anos e uma mulher de 48. Uma outra mulher de 38 anos recebeu alta após dar entrada em uma UTI. Nós estamos tomando essa decisão da descontinuidade temporária, mesmo com a causalidade ainda não estando definida em relação a essas situações, porque é uma postura de precaução. No estudo clínico você observava as pessoas relatando sinais como esse, de febre, dores, mas não numa proporção como essa. Então, é uma proporção maior do que o estudo clínico tinha observado. O Brasil registrou em 2024 mais de 6 mil mortes relacionadas à dengue, quase metade do total mundial. A situação melhorou significativamente no ano passado, quando as mortes caíram para cerca de 1.800, segundo dados oficiais. Um estudo norueguês aponta que o mundo enfrenta uma era de violência elevada. No ano passado foram registrados 65 conflitos. Esse é o maior número desde 1946. O mundo enfrenta um nível elevado de violência, com o maior número de conflitos entre estados desde o fim da Segunda Guerra Mundial e uma explosão de ataques contra civis em 2025. O Instituto de Pesquisa sobre a Paz de Oslo apresentou seu relatório anual nesta terça-feira. Em 2025, foram registrados 65 conflitos, que envolveram pelo menos um estado, um novo recorde histórico desde 1946. O número de conflitos entre estados também dobrou em um ano, com 8, um recorde em 80 anos. A lista inclui as tensões fronteiriças entre Índia e Paquistão, entre Afeganistão e Paquistão, assim como entre Camboja e Tailândia, a invasão russa da Ucrânia, a operação militar israelense na Síria e vários conflitos vinculados às tensões regionais no Oriente Médio. O ano de 2025 foi o terceiro mais letal desde o fim da Guerra Fria, com quase 245 mil mortes vinculadas aos combates e à violência política, incluindo 76.500 atribuídas a ataques contra civis. O estudo é baseado em dados compilados pelo Uppsala Conflict Data Program, vinculado à Universidade de Uppsala. O estudo estabelece 3 tipos de violência organizada: os conflitos que envolvem pelo menos um estado, os conflitos não estatais e as violências unilaterais contra civis. O documento cita Israel como um dos países mais agressivos do mundo neste momento. Pelo menos 8 pessoas morreram e quase 40 ficaram feridas após ataques russos na Ucrânia.
Várias mortes foram registradas nas últimas 24 horas em bombardeios russos na Ucrânia. O ministro das Relações Exteriores ucraniano, Andriy Sybiga, pediu um aumento da pressão sobre Moscou e disse que a Rússia intensifica seus atos de terror contra a população civil por não conseguir alcançar seus objetivos no campo de batalha. Os bombardeios russos provocam quase diariamente mortos e feridos em áreas residenciais da Ucrânia. Kiev responde com ataques frequentes contra alvos na área ocupada, mas também em território russo. Segundo as autoridades, um ataque deixou mortos, incluindo uma mulher grávida, na localidade de Chuguiv. Na capital regional Kharkiv, os bombardeios deixaram vários feridos. Segundo o exército ucraniano, a Rússia lançou durante a noite um total de 166 drones de longo alcance e 2 mísseis, dos quais 146 foram interceptados. A ONU estimou em abril que cerca de 15.800 civis morreram e mais de 44 mil ficaram feridos no país desde a invasão em larga escala da Ucrânia. Uma câmera de segurança flagrou o momento exato em que um míssil atingiu a região Zaporízhia, no sudoeste da Ucrânia. Mas ao fundo da imagem é possível ver pessoas se movimentando e, na sequência, o dispositivo explodindo. O governador da região disse que esse ataque deixou 5 mortos e 14 feridos. E os Estados Unidos acusaram hoje as empresas Alibaba e BYD de ajudar o exército chinês. Os Estados Unidos publicaram uma lista atualizada de companhias chinesas que supostamente auxiliam as forças armadas daquele país, o que provocou um protesto de Pequim, que pediu a Washington que pare de reprimir suas empresas. A relação inclui, entre outras, a gigante do comércio eletrônico Alibaba, a provedora de mecanismos de busca Baidu e a fabricante de veículos elétricos BYD. A atualização do Pentágono ocorre meses após a divulgação e posterior retirada sem explicações de uma versão anterior da lista. A nova relação é, em grande parte, semelhante à versão publicada brevemente em fevereiro. Entre as empresas afetadas também estão alguns dos principais gigantes tecnológicos chineses envolvidos na corrida pela inteligência artificial, como Alibaba, Baidu e Tencent. 2 fabricantes de chips de memória foram reincorporadas à lista após terem sido removidas naquela ocasião: Shaanxi Memory Technologies e Yangtze Memory Technologies. Pequim criticou o que chamou de repressão das empresas chinesas. A China vem se opondo de forma consistente e firme à generalização do conceito de segurança nacional por parte dos Estados Unidos, a criação de listas discriminatórias sob diversas denominações e a repressão injustificada de empresas chinesas. Pedimos que os Estados Unidos corrijam as práticas equivocadas e parem a repressão injustificada contra empresas chinesas. O Departamento de Defesa dos Estados Unidos divulgou as designações poucas semanas após o presidente Donald Trump se reunir com o líder chinês Xi Jinping em Pequim, enquanto ambas as partes buscavam manter a estabilidade nas relações bilaterais. Trump convidou Xi para uma visita a Washington em setembro, mas a lista pode aumentar as tensões entre as 2 maiores economias do mundo. Um terremoto atingiu o oeste de Cuba entre a noite de ontem e a madrugada desta terça-feira. O tremor também foi sentido na Flórida, nos Estados Unidos. Um forte terremoto atingiu o oeste de Cuba, incluindo Havana, sem que até o momento tenham sido registradas vítimas ou danos, segundo as autoridades. O tremor atingiu uma magnitude de 6,1 e ocorreu a cerca de 100 quilômetros do extremo oeste da ilha, de acordo com o Instituto Geológico dos Estados Unidos. As autoridades reportaram que o terremoto foi sentido em toda a região ocidental do país, com intensidade maior nas províncias de Pinar del Rio e Havana. Na capital, os cubanos tiveram de deixar os edifícios. Estávamos filmando em um escritório e de repente a mesa se moveu. O prédio inteiro tremeu e naquele instante o caos se instaurou. Todos correram escada abaixo por uma escada que parecia a mais longa do mundo. Parecia que nunca chegaríamos ao fim. Ainda estou tremendo. Foi no monitor do computador que percebi que estava se movendo. O monitor começou a se mexer. Foi isso que senti e corremos para descer. Os terremotos costumam ser mais frequentes no leste de Cuba, situado no limite das placas tectônicas do Caribe e da América do Norte.
Subiu para 41 o número de mortos no terremoto que atingiu as Filipinas. Algumas regiões mais afetadas estão com vias terrestres bloqueadas e só é possível o acesso por helicóptero. O Escritório de Defesa Civil do país diz que mais de 450 pessoas ficaram feridas e 4 seguem desaparecidas. Vários feridos foram atendidos ao ar livre sob um calor sufocante nesta terça-feira, um dia após o terremoto que sacudiu o sul das Filipinas e deixou dezenas de mortos e milhares de desabrigados. O tremor de 7,8 graus de magnitude aconteceu às 7h37 da manhã de segunda-feira, com o epicentro no mar, a 35 quilômetros de profundidade, perto da ilha de Mindanao. Na província de Sarangani, uma das mais afetadas, algumas áreas são acessíveis apenas por helicóptero e os tremores secundários dificultam o trabalho das equipes de resgate. À noite, muitos moradores precisaram dormir ao relento com medo de novos desabamentos. Decidimos montar nossa barraca do lado de fora porque é difícil ficar na pensão, está quente e é perigoso lá. Pensamos em ficar aqui fora para que, se houver réplicas, não tenhamos dificuldade em evacuar do segundo andar. Temos medo de não acordar a tempo caso ocorra uma réplica. O tremor provocou ordens de saída dos moradores em áreas costeiras do sul das Filipinas e na vizinha Indonésia. Um alerta de tsunami foi emitido e suspenso algumas horas depois. E no próximo bloco, entregadores entram na mira de políticos em ano eleitoral. E operação prende 3 suspeitos de serem infiltrados do PCC. Esse ano tem eleição e uma das categorias mais visadas pelos políticos é a dos entregadores. O governo Lula prepara uma linha de crédito para a compra de novas motocicletas. João Paulo Teixeira faz manobras em zigue-zague entre os carros para entregar comida no centro do Rio de Janeiro. O jovem de 20 anos faz parte da crescente categoria de entregadores, cada vez mais mobilizada por seus direitos. Atualmente eu faço entrega porque é minha única fonte de renda e entrega que nem crack, né? Você não consegue ficar sem fazer. Você está de folga, mas você continua pensando no que você poderia estar fazendo. João trabalha mais de 10 horas por dia, 6 dias por semana, para ganhar de R$ 700 a R$ 1.000 por semana. O valor supera com folga o salário mínimo de R$ 1.600 por mês, em um contexto de desemprego baixo, mas com a maior parte da força de trabalho atuando na informalidade. Os trabalhadores de entregas têm se unido em busca de melhores condições e estão na mira dos candidatos há poucos meses das eleições de outubro. Quem dá voto para político é a população. Então a população tem que cobrar os políticos. Agora a gente vota neles, mas eles ficam em portas fechadas com as empresas de aplicativo, fazendo o que quer, achando que a gente vai aceitar. Não vamos aceitar. O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva deu apoio a um aumento da renda mínima por trajeto dos entregadores. Várias propostas de lei, tanto da direita quanto da esquerda, que pretendem melhorar as condições de trabalho destes profissionais, também estão em análise. No campo conservador, o deputado federal Daniel Agrobon, do PSD, criou uma frente parlamentar em defesa dos entregadores e motoristas de aplicativos. Então é isso que nós estamos defendendo, não é um aumento para o usuário, sim uma diminuição na taxa de intermediação e automaticamente isso já vai dar um ganho maior para os trabalhadores. Dados mais recentes do IBGE indicam que havia no Brasil 274 mil entregadores por aplicativos em 2024, mas especialistas e representantes do setor calculam que o número seja muito maior. Uma operação do Ministério Público de São Paulo prendeu hoje 3 pessoas suspeitas de serem infiltrados do PCC no governo do estado. Segundo as investigações, eles estariam envolvidos em um plano para matar um promotor do GAECO. Segundo as investigações, um chefe de investigadores da Polícia Civil, um ex-policial civil e um ex-estagiário do próprio Ministério Público estariam envolvidos em um plano para matar um promotor do GAECO e também fariam parte de um esquema para extorquir dinheiro de investigados.
incluindo integrantes da facção criminosa acusados de planejar a morte desse promotor. Nos últimos meses, as investigações do GAECO indicaram que, em uma semana antes da deflagração da Operação Pronta Resposta, um dos principais acusados, responsável direto pela execução do plano para matar o promotor de justiça do GAECO, se reuniu com o chefe dos investigadores da DIESE de Campinas. No material apreendido foram localizados vídeos que mostram o encontro realizado entre os investigados justamente às vésperas da deflagração da operação, que viria a frustrar o suposto atentado contra o membro do Ministério Público. O ex-estagiário é acusado de usar bancos de dados do Ministério Público para identificar criminosos e extorquir dinheiro deles, em troca de suposta proteção nas investigações. Já o chefe de investigadores preso na operação também é suspeito de passar informações privilegiadas, em troca de dinheiro, a um criminoso investigado pela polícia. Segundo informações, o plano foi descoberto após uma denúncia anônima ao Ministério Público. O informante ligou e descreveu em detalhes o que a facção estava planejando. O denunciante narrou ainda que a contratação dos matadores de aluguel estava adiantada. Um pistoleiro viria do Rio de Janeiro e o plano teria sido financiado com a venda de uma Porsche, avaliada em quase R$1 milhão. Um vaqueiro foi assassinado a facadas horas após vencer uma vaquejada no interior do Ceará. Segundo informações, ele teria se recusado a dividir o prêmio em dinheiro com o suspeito do crime. Segundo um familiar, o vaqueiro Francisco Eudásio confraternizava com amigos após dividir o primeiro lugar com outro competidor. O suspeito do crime também acompanhava o grupo. O suspeito então começou uma discussão, pois queria que o vaqueiro dividisse o dinheiro do prêmio com outras pessoas que não estavam na equipe. Na sequência, Francisco saiu para buscar o troféu e, quando retornou, foi atingido por uma facada na virilha e outra no ombro. A organização da vaquejada do Parque Custódio Rancho divulgou uma nota de pesar lamentando a morte do vaqueiro. O texto afirma ainda que o crime aconteceu após o encerramento das atividades oficiais do evento. A seguir, Prada cria peça de resfriamento para traje dos astronautas da NASA. E as últimas notícias da Copa do Mundo. A grife de moda Prada e a empresa Axiom Space anunciaram o traje a ser usado pelos astronautas da NASA a caminho da Lua. A Prada apresentou uma peça de resfriamento e ventilação líquida para usar debaixo do traje. Um sistema, segundo a empresa, faz a água fria circular por tubos para absorver o calor corporal durante a atividade fora da nave. Os novos equipamentos devem ser usados nas próximas missões do programa Artemis. A NASA pretende enviar humanos à Lua em 2028. E a CBF atualizou o quadro da lesão do Neymar. E, segundo a nota, o jogador apresentou uma boa evolução, mas não indicou quando será o retorno aos gramados. Neymar apresentou boa evolução na recuperação da lesão muscular na panturrilha direita, que o afastou dos gramados desde maio. A informação foi divulgada pela CBF nesta segunda-feira. O jogador passou por uma ressonância magnética nos Estados Unidos que indicou um resultado dentro dos parâmetros esperados. A entidade afirmou que Neymar vai continuar o processo de recuperação e de preparação física planejado pela Comissão Médica da Seleção Brasileira. A CBF não deu um prazo para retorno e Neymar continua sendo dúvida para a estreia do Brasil na Copa do Mundo, contra o Marrocos no próximo sábado em Nova Jersey pelo Grupo C. A expectativa é que o jogador esteja disponível para o segundo jogo da primeira fase contra o Haiti, no dia 19 de junho. Na última sexta-feira, o técnico da seleção, Carlo Ancelotti, expressou confiança em ter Neymar de volta aos treinos nesta semana, mas disse que não vai forçar a recuperação do jogador. O jogador da seleção brasileira, Bruno Guimarães, pediu respeito aos jogadores que vão disputar a Copa do Mundo. O Brasil estreia no torneio no próximo sábado contra o Marrocos. O meia-campista Bruno Guimarães pediu respeito aos jogadores da seleção brasileira após as críticas à equipe que vai disputar a Copa do Mundo de 2026. Nos últimos tempos, diversas vozes do mundo do futebol, da política e da imprensa têm questionado o nível do atual elenco da seleção. Em entrevista coletiva no hotel onde a delegação brasileira está hospedada em Nova Jersey, o volante do Newcastle, que deve ser titular na estreia, exigiu respeito ao grupo de atletas que atuam nos principais clubes do mundo. Acho que o Brasil, em qualquer competição que vai,
é um dos favoritos, ninguém tem 5 estrelas no peito, a gente sabe que isso não entra em campo, mas a gente está aqui para jogar o nosso melhor, nosso futebol. A gente tem grandes jogadores brilhando nos maiores clubes do mundo, no caso do Vini, do Rafinha. Então a gente tem que dar o devido respeito à nossa seleção, aos nossos jogadores. O Brasil de Carlo Ancelotti estreia na competição no próximo sábado contra o Marrocos no MetLife Stadium em Nova Jersey. A seleção africana, terceira colocada na Copa de 2022, se apresenta como o adversário mais difícil do Grupo C. O Brasil também joga contra Haiti e Escócia na primeira fase do Mundial. Os Estados Unidos negaram a entrada do árbitro Omar Artan para trabalhar na Copa do Mundo. Ele seria o primeiro árbitro da Somália a apitar jogos do Mundial. Omar Artan, árbitro da Somália escalado para trabalhar na Copa do Mundo de 2026, teve sua entrada nos Estados Unidos negada. A informação foi divulgada por uma autoridade do país africano. O assessor do Ministério da Juventude e Esporte somali, Clisaden Abshir, disse à agência France Press que ainda não se sabe os motivos dessa expulsão, já que Artan possuía visto válido. Omar Artan seria o primeiro árbitro somali a apitar jogos da Copa do Mundo e estava entre os 52 selecionados para trabalhar na edição deste ano do torneio, organizado em conjunto por Canadá, México e Estados Unidos. No quadro da FIFA desde 2018, Artan, de 34 anos, atua na Liga Nacional e foi eleito árbitro do ano pela Confederação Africana de Futebol em 2025. A Somália é um dos vários países em que os cidadãos estão sujeitos a uma proibição de viagem aos Estados Unidos, imposta pelo governo de Donald Trump. No final de novembro, o presidente americano descreveu a Somália como podre e declarou sua intenção de acabar com o status especial que protege os cidadãos somalis da deportação. A Federação Iraniana de Futebol acusou hoje os Estados Unidos de barrar ingressos dos torcedores do país. Em nota, a federação afirmou que já havia iniciado o processo de venda dos bilhetes, mas não vai poder mais disponibilizá-los. Até o fechamento da edição, nem os Estados Unidos e nem a FIFA haviam se manifestado. E olha só, amanhã, véspera da abertura da Copa do Mundo, o Gospel News vai apresentar um especial sobre as principais seleções do torneio, com análises, números e opinião. E é claro que, após a bola rolar, você vai ver aqui todos os detalhes da Copa do Mundo e acompanhar de perto o que acontece na seleção brasileira. E o Gospel News desta terça-feira fica por aqui. Eu desejo a todos vocês uma ótima noite. Amanhã, a partir das 7, estamos de volta com as principais notícias do Brasil e do mundo. E até lá, você pode ficar muito bem informado no YouTube Rede Gospel TV Oficial e também no Spotify Gospel News em 3 minutos. Uma boa noite a todos e até amanhã.